Oi, tudo bem com você? Hoje nós vamos continuar falando sobre os nomes das classes da escola dominical. É uma série que eu propus aqui, já tem alguns vídeos, vou deixar o cardzinho aqui, que essa palavra que você está falando nesse vídeo possa servir de edificação para você, assim como tem servido de edificação para a minha vida também. Já falamos de algumas das classes, E seguindo uma sequência, hoje nós vamos falar sobre a classe Timóteo. Antes da gente estar iniciando, eu queria pedir para você deixar o seu like aqui embaixo, sua curtida, que isso ajuda a gente bastante para a gente ver o nosso termômetro, para ver como está sendo os nossos vídeos. E pedir para você também se inscrever aqui no nosso canal. Se o seu botãozinho aí embaixo estiver vermelho, clica nele que ele vai ficar cinza. Isso quer dizer que você está inscrito no nosso canal. Então, já faz isso daí, já deixa tudo certinho, tá bom? Se você tiver alguma dica, quiser falar alguma coisa, alguma curiosidade, quiser pedir alguma coisa, deixa nos comentários também, comenta aí pra gente, tá bom? A nossa escola dominical, nós temos a classe Timóteo. Normalmente são ali dos adolescentes, os jovens, que estão ali começando a entrar na vida adulta, terminando ali a infância, É uma classe ali que as pessoas já estão ali amadurecendo seus pensamentos, já estão pegando algumas responsabilidades maiores, no serviço do Senhor e estão sendo preparados para no futuro ou já serem, ali uma liderança diante da igreja. E Timóteo foi alguém muito importante para a igreja no começo dela. Ele foi um dos amigos de Paulo, Ele viajava junto com Paulo, ele era um discípulo de Paulo. Ele era alguém que Paulo tinha uma estima muito grande. E Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo de recomendações. Quando Timóteo foi posto como responsável por um certo lugar, uma certa denominação, uma igreja que estava ali sobre a responsabilidade dele. Eu não vou estar falando sobre todas, mas uma que chama muita atenção, que tem a ver com a idade dele, tem a ver com o preparo que ele tinha, está em 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, vamos ler o versículo 12, que diz assim, olha: ninguém o despreze por ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. E aí nós vemos que, dentre tantas coisas que Paulo fala para ele sobre até mesmo a importância do exercício físico, fala sobre as coisas que ele veria ali, que dentro da igreja, que era contrária à vontade de Deus. Então Paulo se preocupa em estar falando ali com Timóteo, as coisas que ele veria naquele lugar. E uma das coisas que mais me chama a atenção é justamente isso, ele ainda era jovem. E aí ele fala, olha, ninguém vai te desprezar por causa da sua idade. E aí ele fala, olha, ninguém o despreze por causa da sua mocidade, da sua juventude, porque era muito comum as pessoas não darem ideia para as pessoas mais novas. Era muito comum os jovens serem deixados de lado quando ia dar a sua opinião, ia explicar a palavra do Senhor. As pessoas davam muito mais atenção aos mais avançados de idade, aos que eram para ter mais experiência com a palavra do Senhor, e os jovens eram deixados de lado. E hoje a gente pode perceber que muitas vezes isso ainda acontece no meio da igreja. Às vezes os nossos jovens eles têm uma visão da palavra do Senhor de algo muito importante, e às vezes só por ele ser jovem, só por esse fator, às vezes a igreja não dá a devida atenção. É claro que muitas igrejas têm se despertado para isso e têm visto que vale a pena observar esses jovens, entender o que eles fazem, até porque muitas das vezes eles podem estar errando, mas não por maldade, às vezes eles precisam de mais instrução. E como eles vão ter instrução se ninguém escutar eles, se ninguém ver o ponto de vista desses jovens? E ali Paulo não ia deixar que Timóteo ficasse ali responsável por uma região se ele não soubesse que ele era apto a fazer isso. E aí ele fala, olha, mas ninguém vai te desprezar por causa da sua juventude, mas também, olha só, pelo contrário, seja você um exemplo para os fiéis. Então, ele também tinha que se dar o respeito. Às vezes a gente vê alguns jovens reclamando que às vezes não tem voz para falar, às vezes não tem oportunidade de fazer as coisas, mas falta ainda a atitude desse jovem para ter esse respeito, para ter
essa voz que tanto ele almeja ter. Aí ele fala, olha, você precisa ser um exemplo para os fiéis na palavra, você tem que falar as coisas verdadeiras. Não usa do seu tempo para falar de coisas pessoais, falar de coisas que às vezes vai escandalizar, ou falar de coisas que não têm sentido perante a Bíblia. Seja um exemplo também na sua conduta. Você precisa ser exemplo no seu testemunho. O jovem, para ele poder ter a voz ali para poder falar, para ele poder ser exemplo para as outras pessoas, ele tem que mostrar o que ele está falando, tem que viver o que ele fala. Não só os jovens, né, mas como todos nós. Ninguém vai respeitar alguém que não se dá o respeito. E aí ele fala, olha, você tem que dar o exemplo na palavra, na conduta, no amor. Você não quer ser desprezado, você também não pode desprezar as outras pessoas. Você tem que ser exemplo no amor. Mostrar para as pessoas que vale a pena amar as outras. E aí fala também, na fé, acreditando realmente no que você está falando. Você precisa ser exemplo daquilo que você está pregando. Você está falando que Jesus salva, então mostre a salvação através de sua vida. Você fala que vale a pena seguir a Jesus, mostra que vale a pena pela sua vida, que a sua fé está fazendo com que está mostrando para as pessoas que vale a pena. E aqui fala na pureza. Ele está falando, olha, você é jovem, então você precisa mostrar para essas pessoas que vale a pena ter fé no Senhor, vale a pena ser puro, vale a pena se manter puro. Porque era muito comum, às vezes a gente pensa assim na igreja, quando ela iniciou, naquele período, né, que a igreja era toda certinha. É claro que nós precisamos tomar muitos bons exemplos do que foi a igreja ali no início. Só que tinha muita coisa errada também, as pessoas não eram tão puras como a gente imagina. As pessoas ali praticavam coisas erradas, e isso, coisas ilícitas, na congregação, né, com os irmãos, às vezes coisas que eram reprovadas pelo Senhor. Paulo fala para Timóteo, olha, você precisa ser puro, você não pode se contaminar com as coisas que têm acontecido, com as palavras que estão sendo ditas no meio da igreja, então você tem que se manter puro. E assim então, volta o texto falando que assim você terá o respeito, não vai ser desprezado pelas pessoas. Que a gente possa estar tomando isso para nós, para a nossa vida, sermos exemplo para as outras pessoas, que aí sim ninguém vai nos desprezar. Aí sim a nossa palavra vai ter algum valor. Aí sim nós vamos poder falar e as pessoas vão parar para nos escutar. Assim como foi com Timóteo, isso acontece com a gente também. É isso que eu queria trazer para vocês, que eu senti no coração de trazer, né? Então, muito obrigado. Não esquece de deixar aqui o seu like, né? Sua curtida para ajudar a gente. Não esquece também de se inscrever aqui no canal. E que Deus nos abençoe. E até a próxima vez, né? Que eu vou estar falando aqui sobre Débora, né? A próxima classe ali. Se Deus quiser, se Deus permitir, vou estar falando sobre Débora, depois sobre os heróis da fé, que é a última classe ali, e assim encerrando essa série. Que Deus nos abençoe, fique com Deus.